Saudações pessoal, por aqui é o Matoshi. Hoje nós vamos fazer uma análise técnica de um acidente fatal que aconteceu no Centro Empresarial do Aço, lá no Jabaquara, em São Paulo, ceifando a vida aí de um pai de família, o César. Ele tinha 47 anos, eu vi algumas entrevistas aí da enteada dele, falando que ele era uma pessoa excelente, uma pessoa presente, um ótimo companheiro, ótimo pai de família, né? Um cara novo, né? E uma falha aí, falhas sequenciais alinhadas acabaram colaborando para produzir a morte dele, né? O mais interessante nesse acidente é que após a ocorrência da queda dele e essa queda ter sido retida, isso geralmente é garantia de que parte dos problemas estão resolvidos. O trabalhador caiu, o sistema de ancoragem de retenção de queda funcionou, ele permaneceu preso ao cinto, mas depois o cinto acaba soltando, o cinto permanece preso e ele cai. Então vamos entender o que aconteceu nesse acidente aí, para que você, contratante de prestadores de serviços terceirizados, responsável pela manutenção predial de empresas, de shoppings, de indústrias, possa ter mais atenção nas contratações e não só avaliar a documentação, mas também ter alguém competente internamente para verificar se o prestador de serviço está cumprindo de fato com as regras de segurança. Porque se isso fosse verificado na fase de análise de risco, que é uma obrigatoriedade determinada pela NR35, que é a norma de trabalho em altura, se nessa análise de risco fosse verificado a falta de pranchão ou de um tapume sobre o vidro para dividir melhor as cargas na parte estrutural do vidro, isso teria com certeza evitado a quebra do vidro. Utilização de equipamentos corretos para a linha de vida que estava montada lá, que a gente já vai ver mais adiante. Então, tudo isso junto, né, avaliado por um profissional competente, já embargaria esse trabalho. Sem contar a provável, o excesso de peso do executante aqui, que visivelmente deve pesar mais de 100 quilos, não utilizando um cinto compatível com o peso dele. Então vamos entender um pouquinho melhor aí, com um pouquinho mais de profundidade o que aconteceu. Eu estou fazendo esse vídeo somente com interesses didáticos, para que a vida desse profissional não tenha sido desperdiçada em vão. Infelizmente, ele já morreu, não teve o que ser feito. Então, o que aconteceu com ele deve nos deixar, principalmente parte de você, supervisor de trabalho em altura, executante de trabalho em altura, contratante de serviços que demandam acessos que dependem de técnicas de trabalho em altura, para que isso não se repita mais. Bom, vamos começar a falar do sistema de ancoragem dele aqui. Nós temos aqui suportes estruturais para uma linha de vida fixa, que, sendo feitos da forma correta, né, são dimensionados por um PLH, por um engenheiro, né, um profissional legalmente habilitado, portanto, poderiam ter sido utilizados de forma individual para fazer o acesso. Quem montou a ancoragem, talvez ele, talvez alguém que estava com ele na equipe, fez o quê? Passou a corda uma vez em volta, passou a corda outra vez em volta e juntou aqui no meio. Isso é uma ancoragem que, se a ideia era dividir a carga em mais pontos, não funciona, né? O pessoal da escalada conhece isso aqui como o triângulo da morte. O que acontece? Ele cria um vetor que traciona essas ancoragens para dentro, sobrecarregando elas ao invés de dividir a carga. Uma sugestão que poderia resolver isso aqui seria utilizar, por exemplo, um nó 8 duplo em um ponto, fita de ancoragem mosquetão e um nó borboleta no outro ponto, né? Uma ancoragem equalizada em Y, muito usada em acesso por corda. Outra fita, outro mosquetão. Desde que a parte interna que forme um ângulo menor que 90 graus, ideal 45 graus, nós vamos ter 50% da carga dessa corda distribuída aqui e 50% aqui. Aí ocorre uma divisão de carga. Ou ainda, uma cinta grande, uma fita de ancoragem grande, fazendo uma ancoragem autoequalizada em V aqui. Daí tem uma forma de montagem, né, que eu deixei para lá para ficar mais didático, aqui mais visível, mas do mesmo jeito, menor que 90 graus, 50% da carga aqui, 50% aqui, estaríamos dividindo a carga entre dois pontos, né? Dessa forma aqui, não.
Então a gente pode perceber, o chicote da corda aqui está desfiado, não tem um acabamento. Esse vídeo aqui eu não sei quem fez, rolou num monte de grupo de trabalho em altura. É uma opinião pessoal de quem gravou o vídeo, não é uma opinião minha, mas o vídeo vai nos mostrar detalhes interessantes. Vamos ver. O operário ele estava colocando isso filme, aí ele fez a ancoragem aqui, ele utilizava os nó borboleta para tirar o fator de queda. E aí só que ele estava indo até lá, colocar aqueles isso filme e por preguiça não tirou o fator de queda. Pisou nesse vidro e caiu. O rapaz que gravou o vídeo, ele fala sobre o fator de queda, a gente já vai explicar mais pra frente. Na verdade, isso acabou ajudando, pois teve um movimento pendular que transformou o impacto da queda dele, que se fosse 90 graus retinho, com certeza a corda não teria aguentado, né? E se a gente olhar o vídeo aqui, ó, a gente pode perceber que ó, a corda, quando ele caiu, ela fez um corte cirúrgico no vidro, até parar aqui. Se a gente der um zoom, ó, a gente vai perceber que essa parte da corda aqui está puída, ou seja, ela se desgastou no vidro, poderia ter até rompido, mas não rompeu, aguentou, parou no canto vivo, pegando ainda no vidro, mais o sobrepeso do executante e ainda assim não rompeu. Isso prova que a corda é uma corda, provavelmente uma corda padrão NR18, né? Corda para cadeira suspensa, trava-quedas, a corda mais em conta certificada que a gente encontra no mercado. Ela não falhou. Como fez o pêndulo, essa força de impacto foi transformada em movimento pendular e isso também fez com que o absorvedor de impacto do talabarte duplo que ele está usando também não abrisse. O absorvedor de impacto ele costuma abrir em média aí com 300 quilos de pancada. Ele não abriu. Isso reforça essa teoria de que o pêndulo absorveu bastante o impacto dele. A corda também absorveu uma parte e os nós, quando sofreram a carga, também tiveram ali um ajuste. Então tudo isso fez com que o impacto no corpo dele fosse menor. Então nós poderíamos dizer aqui que o fator de queda ele foi 1 ou perto de 0, porque as forças envolvidas não foram suficientes nem para romper a corda, nem para abrir o absorvedor de impacto. Aqui nesse vídeo, a gente consegue ter uma ideia da altura que ele está e de quanto ele se deslocou por causa da folga da corda. Então, o que aconteceu? Vou voltar um pouquinho esse vídeo aqui para a gente entender melhor. Ó. Lá na frente, ó, quando o cara fala, o cara que está gravando o vídeo, que ele foi até lá instalar o insufilme, prendendo os ganchos do talabarte nó após nó, mas provavelmente para pegar alguma ferramenta, pegar alguma coisa, ele veio andando e não retirou a folga da corda. Isso fez com que ele entrasse mais para dentro do prédio e fizesse aquele pêndulo gigante. Ó. Aqui a corda ainda está balançando, ele está numa posição pós-queda ideal, que é o quê? Verticalizado, cabeça acima dos pés. Só que o cinto, por se tratar de um cinto paraquedista simples, não tem acolchoamento. Então, nesse momento aí, provavelmente ele estava sentindo um desconforto absurdo na virilha. O cinto estava apertando muito os vasos sanguíneos inferiores aqui da parte interna da coxa. E um fenômeno chamado síndrome da suspensão inerte já poderia estar começando a acontecer, que é o quê? O sangue tem dificuldade para circular, o sangue venoso. Ele desce, mas tem dificuldade de voltar. Isso, com o tempo, com o andar dos minutos ali, pode causar um desmaio e, em situações mais graves, pode causar até problemas que coloquem a vida em risco, né? Mas um serviço em altura bem planejado, com um sistema de resgate, um plano de resgate ativo e funcional, e pessoas competentes para operar ele in loco, teriam feito um resgate rápido numa outra situação, né? Então aí o que aconteceu? Teve que se acionar o corpo de bombeiros sai, tem que passar pelo trânsito, tem que chegar no prédio, fazer um reconhecimento do prédio, chegar no ponto onde está a ancoragem do trabalhador e começar a montar a ancoragem do sistema de resgate. Isso tudo vai levando tempo. E durante o transcorrer dessa linha do tempo, aconteceu o fato que foi o motivador para a ocorrência da morte desse profissional. Nesse momento, a gente pode ver que ele ainda está vivo, consciente, orientado, ele está se mexendo, né?
Aí a gente pode ver num outro vídeo, por um outro ângulo, está consciente. Então você vê que a altura aí, né, são 10 pavimentos, a gente tem mais ou menos aí um pé direito de 3 metros, mais a altura do teto. Então ele caiu aqui mais ou menos 20 metros. E a gente vê que o talabarte duplo não abriu o absorvedor de impacto. O que eu deduzo que aqui que aconteceu, pelo fato de ele pesar mais de 100 quilos e usar um cinto simples que não é para esse peso, a gente já vê um tirante aqui, ó, aberto. Provavelmente é o da cintura. O engate que ele estava usando, provavelmente era o engate das costas. Com o impacto, esse engate correu e foi parar lá em cima. Provavelmente passou pela orelha dele, passou pela cabeça dele ali e foi parar lá em cima. Uma posição normal de queda usando um cinto desse, esse engate teria que permanecer na costa e a cabeça ficaria para frente, os pés para baixo. Mas, de certa forma, até ajudou ele, tornando isso aqui mais confortável na posição vertical, porém comprimindo absurdamente a virilha dele. E um tirante aqui da cintura já solto, quer dizer, se ele não tivesse segurando aqui em cima, ele já poderia ter escorregado por aqui, ó. Mas o fato dele segurar aqui em cima transferiu toda a carga para as pernas, aí ele permaneceu reto. Mas aí vem a parte que contribuiu para dar o resultado fatal aí. Esse é um cinto muito parecido com o que ele estava usando, né? Não sei se é o mesmo, e eu não estou falando mal de marcas, eu estou falando que aqui isso é um cinto mínimo para trabalho em altura, normatizado, certificado. E nós vimos que o cinto não falhou, o cinto funcionou corretamente. Mas aqui, ó, nós observamos que as fivelas são fivelas macho-fêmea desmontáveis. Se não for feita a instalação dessa fivela da forma correta, ela escapa na puxada da mão. Imagina com um trabalhador ou executante de mais de 100 quilos, né? A parte que a gente vê solta ali, que ainda manteve ele preso, mas já tinha soltado, seria essa aqui, ó, a da cintura. E aí uma dos tirantes das pernas soltando transferiu toda a carga para uma perna só. Para ele não cair, ele tentou segurar em cima, mas a coluna já estava sendo forçada no meio, o estresse da queda, né, o visual lá pendurado, a circulação sanguínea tentando correr e o cinto apertando a perna, provavelmente ele deve ter tido uma fraqueza, uma cãibra, desfaleceu. Quando ele soltou a mão, ele escapou pelo cinto. Só para você ter uma ideia, aqui eu tenho um cinto para usuários de até 140 quilos. Olha a diferença, tá? Eu tenho fivelas que não são desmontáveis, isso já reduz bastante a possibilidade de erro. Eu tenho acolchoamento nas pernas, na cintura, no peitoral, e o engate das costas, pelo fato de ser um cinto mais robusto, ele não teria escorregado lá para cima também. Mas isso seria indiferente, né, nesse caso aí. Mas os tirantes das pernas não teriam corrido, ele poderia permanecer numa posição muito mais confortável até que o resgate fosse mobilizado, montado toda a estrutura, para que ele descesse até o chão pela própria corda dele, ou um profissional descesse até ele e fizesse uma manobra de transferência de linha para poder fazer o resgate. E aqui uma explicação que eu dou, é um outro tipo de cinto, também cinto simples, porém usando a mesmíssima fivela. Então aqui nós temos as fivelas fêmea e a fivela macho. Então o cadarço ele tem que passar por dentro da fivela macho, voltar e a fivela macho entrar aqui na fêmea, e dessa forma aqui, ó, acontece o travamento, tá vendo? O que pode ter acontecido? Devido à posição causada pelo sobrepeso no cinto incompatível para um usuário de mais de 100 quilos, essa fivela pode ter sido puxada para cá, ó, e aí ela vai correr. Outra possibilidade é o usuário não ter feito esse reenvio aqui por dentro e deixar por fora. É um erro muito comum. Parece que está certo, mas não está. Aí a hora que a gente coloca uma tração aqui, ó, ela corre livre também. Ainda assim, nós vamos ter um ponto aqui de costura que deve travar o conjunto. Mas se eu tiver bastante força sendo feita aqui, ó, essa costura ela pode acabar entrando e escapar.
e aí o engate vai vazar, e foi provavelmente o que aconteceu ali. Uma fivela só escapou. A outra permaneceu conectada mesmo recebendo o dobro da carga, porque a hora que uma perna escapa, ela acabou segurando praticamente o peso todo do corpo dele e ele apoiado com a mão em cima. Então eu acho que a fivela estava passada errada, ou escapou durante a jornada de trabalho, ele não viu, mas a outra permaneceu conectada da forma correta. E aqui nós temos o vídeo, uma perna solta, só uma perna presa, ele fazendo um esforço absurdo para tentar se manter no cinto, porque se ele soltasse a mão, a qualquer momento ele já iria cair. Aí, talvez devido a uma cãibra, tentar ajeitar a mão ali, ele escapa do cinto, a perna que ficou presa faz o corpo girar, ele cai girando de uma altura aproximada aí de 15 a 20 metros e cai em cima de um balcão de uma mesa. Infelizmente é um óbito que aconteceu na hora, né? É um trauma muito, muito grande, um impacto muito forte. E por respeito à família e ao César, eu não vou exibir o momento da queda, mas que aqui também é inútil para a gente, estudando tecnicamente o que aconteceu, para evitar que dê novos acidentes, né? Então agora a gente vai falar sobre o que poderia ser feito como um plano de resgate. Qual seria a forma correta dele ter montado o sistema que talvez produzisse um resultado diferente, já que teria uma facilidade maior ali no acesso com ele para pôr um sistema de resgate em ação. Então, para vocês entenderem, né, essa é a linha de vida que ele montou, vários nós, e usou um talabarte duplo para isso, o que é um uso incorreto, porém funcional. Não é prático fazer isso com talabarte duplo. Você vem desconectando o gancho nó depois nó, nó após nó, e depois tem que subir lá para pegar alguma coisa, ter que bater no gancho nó após nó de novo. Talabarte duplo é para estrutura metálica, andaime, escada marinheiro, né? Aqui seria o correto e o mais prático, uma linha de vida sem nós, apenas um nó de retenção no final dela para não escapar do trava-quedas e um trava-quedas. Então, dessa forma, ele poderia descer até lá embaixo, mantendo a linha de vida totalmente esticada, reduzindo o fator de queda. Consequentemente, numa quebra de vidro, ele entrando menos dentro do prédio. E na hora dele voltar aqui para cima, ele vai puxando a corda aqui embaixo, empurrando o trava-quedas para cima, de novo mantendo ela esticada. Isso poderia fazer com que durante a queda dele, ele ainda permanecesse acessível aqui no vidro quebrado e algum colega que tivesse com ele lá em cima, ou até a própria equipe de resgate do Corpo de Bombeiros que chegou no local, pudesse acessar ele com mais facilidade e mais rapidez antes que o cinto abrisse. E nós teríamos também um deslocamento menor ali, né? Forças menores envolvidas, já que ele não teria percorrido uma distância tão grande durante a trajetória da queda. Então nós temos essa situação, né? Ele estava a aproximadamente 20 metros a partir da queda, tentando se segurar ali. O resgate, um dos sistemas de resgate que poderia ser utilizado seria esse, ó. Que seria um resgate muito estratégico, por quê? Se descer um bombeiro com outra corda aqui para fazer a transferência de linha lá, homem pendurado é homem exposto ao risco de queda. E tem toda a logística também para montar a corda do bombeiro, o bombeiro entrar, descer de rapel, prender um fraldão de resgate no trabalhador, fazer uma manobra de transferência de linha que ia ser bem complicado fazer ali com esse profissional pesando mais 100 quilos, mas ele poderia usar também um jack system, basicamente é descer com a polia lá e fazer isso aqui que nós estamos vendo aqui em cima, pendurado, que é uma manobra mais difícil se comparado com a manobra feita aqui fora. Então, como funciona isso? Ó? A corda do bombeiro medindo aí 100 metros, em média, né, as cordas dessas viaturas têm aí 50 ou 100 metros. Um chicote da corda, nós montamos aqui um sistema 5-para-1, com captura de progresso. Então aqui ó, nós temos a captura de progresso, que é um bloqueador, pode ser um risco sender, cordinho com nó pro SIC, enfim, um bloqueador. Fazendo a captura de progresso na primeira corda que vem da carga, a corda do nó aqui, ó. Então é aqui que entra a captura de progresso. Quando esses resgatistas puxam a corda, o bloco de polia puxa
esse descensor que está na ponta do bloco de polia, usando o outro chicote da corda que vem da bolsa. Esse outro chicote da corda passa nesse freio, que é um ID L, né? Poderia ser qualquer descensor de bloqueio automático. Vem aqui por dentro do vidro. O bombeiro usa uma proteção para cordas móveis aqui, pode ser a capa de incêndio, pode ser uma proteção rolamentada. O bombeiro se apoia aqui, logicamente conectado numa linha de vida também, e instala essa corda com nó 8 duplo, mosquetão e outro risco sender na corda da vítima. Então, no momento que eles puxam o bloco de polia aqui em cima, a corda do trabalhador sobe, cria-se uma folga. Nesse momento, toda a carga dele é transferida para a corda de resgate e alguém vem aqui, corta a corda do trabalhador e faz um nó de segurança. A partir desse momento, esse bombeiro aqui aciona o freio e desce o trabalhador até o chão, lá embaixo, em segurança, de forma rápida, de forma eficaz. Mas talvez isso também não tivesse funcionado, porque o cinto abriu, tá? Então você, executante de trabalho em altura, você que supervisiona equipes de trabalho em altura, você que vai contratar o serviço, a única forma de você garantir que o prestador de serviço atenda às normas, esteja trabalhando corretamente, porque tem prestadores técnicos, profissionais, comprometidos com a segurança e com a excelência. Eles são autogestores. Ninguém precisa investigar, olhar, conferir nada, porque ele faz da forma correta sempre. Mas existem empresas contratadas onde o prestador preza mais pela agilidade, pela rapidez, pela economia. Não estou dizendo que é o caso do César, tá? Mas o uso de um trava numa situação que seria um trava-quedas, por que não tem um trava-quedas lá, né? O uso de um cinto simples para usuários de até 100 kg e um usuário que tem mais de 100 kg, sem acolchoamento, não ter um plano de resgate estabelecido ali para o caso de uma queda. Então isso tudo contribuiu para esse resultado. E nós estamos em 2025, nós temos tecnologia, nós temos pessoas competentes, treinadas para poder inspecionar isso e fazer acontecer da forma correta. Se não atendidos os requisitos básicos de segurança, bloqueia o serviço e não autoriza. Então nós temos aqui o local onde foi feito o serviço, né? Mais ou menos aqui, ó, foi o local do acidente. Então, você vê que é uma estrutura empresarial imensa, gigantesca. Com certeza aí o problema não foi valores, serviço mais barato ou mais caro. De repente, a empresa contratada para fazer o serviço apresentou a documentação obrigatória exigida pela norma. A documentação foi avaliada, ok, você tá até, tem treinamento, tem tudo, pode ir lá fazer. Mas teria que ter alguém aí, um técnico de segurança, um bombeiro civil, treinado e competente para avaliar tudo que as terceirizadas que fariam trabalho em altura, e é um prédio todo de vidro, com certeza tem limpeza de vidro, com certeza tem manutenção de calha, manutenção de goteira e a instalação de insufilme. Teria que ter alguém aí para olhar e falar, opa, para aí, cara, esse serviço não dá para ser feito da forma que você está fazendo aí. Põe um pranchão no vidro, coloca um cara de menos 100 quilos aí, porque esse cinto é para usuários de até 100 quilos, vamos fazer uma ancoragem mais adequada aqui, enfim. Lamentavelmente, mais um acidente aconteceu no momento onde nós temos condições de prevenir. Então, eu deixo aqui a minha dica, o meu pedido. Um investimento ali de 3, 4 mil reais, pranchão, um cinto melhor, um sistema de resgate ativo, a linha de vida dele já montada no freio, de forma que se ele caísse e ficasse pendurado, alguém lá acionaria um freio do próprio ponto de ancoragem e já desceria ele no chão imediatamente após a queda. Então é um investimento muito pequeno. A família dele vai ficar desamparada agora, então um acidente fatal aí tem um desdobramento jurídico para a empresa, tem um desdobramento jurídico para o contratante e um desdobramento social também muito ruim. Deixa de entrar receita para a família, deixa de ter um pai de família lá, um filho, um marido, né? Então, que a morte desse irmão de trabalho em altura não tenha sido em vão e que a partir de agora
mais pessoas tomem a consciência da importância que é prevenir, planejar, cumprir aquilo que a norma regulamentadora 35 determina como mínimo para a execução de um trabalho em altura como esse. Eu sou o Matoshi, muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo, espero que tenha sido útil para você. Sucesso, bons treinamentos, bons serviços.